paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2022 a revista que tem como o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 4. Esta lição de número 4, ela é para o dia 24 de julho de 2022 e ela tem como tema a sutileza da normalização do divórcio. Amém? Nós temos como textuário para a nossa lição de hoje: assim não mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Este texto está lá em Mateus, capítulo 19, no versículo de número 6. Sobre o textuário aqui, uma só carne, nós entendemos que é unidade. E aquilo que Deus ajuntou, ou seja, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Que não separe o homem. Amém? Nós temos como verdade prática o padrão bíblico para o casamento é que ele seja, primeiro, heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher. Segundo, monogâmico. Para cada Eva, Deus fez um Adão. Para cada Adão, Deus fez uma Eva, ou seja, um só cônjuge. E indissolúvel, ou seja, que não se desfaça, que não se separe. Como você pegar duas folhas, de sulfite, por exemplo, colar uma na outra e tentar destacar. Uma vai ficar com sequelas ali da outra, uma vai ficar marcada ali pela outra. Então, aqui ainda, nessa questão aqui de monogâmico, um só cônjuge, nós entendemos ali em Cantares, capítulo 4, no verso de número 12, que é um jardim fechado, tanto no mundo real quanto no mundo virtual, ou seja, essa união, esse casamento, não cabe uma terceira pessoa, amém? Temos como leitura bíblica em classe o texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 9, e nós estaremos fazendo menção de vários versículos aqui desta leitura bíblica em classe, no decorrer da nossa lição de hoje. Temos como palavra-chave a palavra divórcio. Nós vamos conceituar o divórcio tanto na cultura bíblica quanto na cultura contemporânea, ou seja, nos nossos dias atuais e no contexto bíblico. Amém? Temos então aqui, irmãos, para dar sequência na nossa lição de hoje, nós iremos aqui tratar agora sobre a parte de introdução. A introdução já vem trazendo o conceito de divórcio. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Então, o divórcio também é a dissolução absoluta da aliança conjugal. Costumo dizer que o casamento ele é uma aliança. Se você pegar a sua aliança e der uma olhada, você que tem uma aliança, você vai ver ali que ela não tem início nem tem fim. É um círculo, uniforme, ou seja, como já falei na parte aqui da nossa verdade prática, não cabe uma terceira pessoa, nem no mundo virtual, nem no mundo real. Ainda podemos dizer que sobre o divórcio aqui, que tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Nesta lição de hoje, nós vamos fazer uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblica e contemporânea, ou seja, como foi, como se tratava isso no Antigo Testamento, por exemplo, e como é tratado hoje no Novo Testamento. E isso também, de acordo, nós vamos tomar como padrão o quê? A Escritura Sagrada, e também nós vamos nos orientar pelo quê? Pelo nosso documento confessional, que é a nossa declaração de fé, que ela ensina e orienta sobre o divórcio. Lá na página 204 e 205 da nossa declaração de fé, nós também temos este assunto sendo abordado lá, e eu vou trazer no contexto da aula
o que a nossa declaração de fé, que está baseada na palavra do Senhor, ela também nos orienta e nos ajuda nesse sentido. A nossa lição de hoje, ela tem 3 tópicos. Os tópicos estão divididos nos seus subtópicos. No primeiro, nós vamos tratar sobre o divórcio no contexto bíblico. No segundo tópico, nós vamos tratar sobre a sutileza da normalização do divórcio, que também é o nosso tema da aula de hoje. E no terceiro tópico, nós vamos tratar sobre o divórcio e a prática pastoral. Amém? Então, caminhando aqui, irmãos, para o nosso tópico de número 1, este tópico de número 1, ele vai trazer aqui no seu primeiro subtópico o divórcio no contexto do Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Vamos ver aqui então. O plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico, né, e vitalício. Esse texto está lá em Gênesis capítulo 1, do verso 27 e 28, e também em Gênesis capítulo 2, do verso 22 ao verso 25. Aqui, irmãos, também é importante a gente citar que desde o início era para se ser dessa maneira e perante os olhos de Deus ainda é dessa maneira. No contexto da lição a gente vai estar entendendo como a lição vai tratar, né, desse contexto, tanto no âmbito moral quanto no âmbito legal. Vamos dar sequência aqui então. Vitalício e monogâmico, já expliquei, né? Vitalício para a vida toda, né? E monogâmico, um só cônjuge, amém? Então, o profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Isso está lá em Malaquias, capítulo de número 2, no verso de número 16. A revista trouxe essa referência na Nova Almeida atualizada. Porém, se você abrir em outras versões bíblicas e fizer a comparação do texto, você vai ver que o sentido é o mesmo, amém? Deus, ele odeia o divórcio, está lá em Malaquias 2,16, neste contexto aqui que nós estamos tratando, né? Do que? Da dissolução, quando o casamento ele é dissolvido. Também, né, em Deuteronômio capítulo 24, do verso 1 ao 4, esse texto vai afirmar que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. E aí nós vamos entender, né, este contexto aqui, lendo o capítulo de número 24 de Deuteronômio, no versículo de número 1. Uma outra versão, a Almeida corrigida, né, e fiel. Diz assim, ó: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-se-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. O que acontecia muito nessa época? Simplesmente o marido deixava a mulher, mas ele não dava, né? Ele repudiava, ele deixava para lá, né? Ele não dava, né, essa carta de divórcio. Nós vamos entender no contexto da aula aqui, da lição, quando nós formos citar as referências bíblicas, né, como que Jesus tratou desta questão, né? Então aqui nós ainda podemos dizer que o texto não especifica, que texto? Esse que nós acabamos de ler. Não especifica o que significa essa expressão. Que expressão? Coisa feia, por exemplo. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava de adultério. Por quê? Porque no tempo de Moisés, o adultério era punido com a morte. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo de número 22, no verso de número 3. 22 também. Deuteronômio, capítulo 22, no verso de número 22. Ainda para enriquecer a nossa aula aqui, eu fui pesquisar sobre as duas maiores escolas rabínicas importantes da época. Uma era a Shammai e a outra a Hillel. A Shammai, ela era mais rígida. Ela afirmava que coisa feia significava fornicação. O homem não poderia se separar da mulher, a não ser por motivo de vergonha, né? Já a escola de Hillel, ela era mais liberal, e ela enfatizava que o homem poderia largar da esposa se ela fizesse algo ou alguma coisa que lhe desagradasse. Por exemplo, até mesmo se queimasse o alimento que estava sendo cozido. Então, isso deu margem
para essas interpretações aqui dessas duas principais escolas, né, a Shammai e a Hillel. Ainda neste subtópico aqui, irmãos, é importante a gente trazer aos irmãos o quê? Que, em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Vamos entender isso que eu acabei de ler aqui, ó. O que fica claro? Primeiro ponto, fica claro que não se tratava de adultério, esse versículo, porque a lei era específica. Adulterou, ia morrer. A pena era a morte, era punido com a morte. E o que mais fica claro? Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. No contexto aqui que nós lemos, de Deuteronômio 24, eu li o verso 1, os irmãos leem o verso 2, 3 e 4 para enriquecer o vosso conhecimento. Então, neste primeiro tópico, nós tratamos, neste primeiro subtópico, melhor dizendo, nós tratamos aqui do divórcio no contexto do Antigo Testamento. Vamos tratar agora sobre o divórcio no contexto do Novo Testamento. Aqui, ó, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para a vida toda. Lá em Mateus, capítulo 19, do verso 4 ao verso de número 6. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus, que eles usavam essa lei de Moisés aqui da coisa feia, citada na lei, né, ou coisa indecente, para justificar esse divórcio, né, essa dissolução. Olha o que diz Mateus capítulo 19, do verso 4 ao 6. Ó. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio, quer saber o que Deus pensa sobre o casamento até hoje, nos dias contemporâneos? É só olhar como começou lá no princípio, lá no Éden. Deus fez para Adão uma esposa. Amém? Ó, e aqui diz assim, ó, o Criador os fez macho e fêmea, heterossexual. Né? O casamento, né, no conceito que nós estamos estudando bíblico, heterossexual, um homem e uma mulher. E disse, verso 5, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Aqui é importante salientar, deixará o homem, não é o menino. Né? Então, se hoje você jovem está ouvindo esta aula, pense, analise, peça a direção de Deus para ver se você tem maturidade, aqui é esse contexto que nós estamos entendendo, para você poder assumir uma relação dessa tão séria, vitalícia, né, sobre casamento. Amém? Então, ainda no verso 6, ó, assim não são mais dois, é o nosso texto áureo, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aqui também, irmãos, é importante a gente continuar tratando sobre esse contexto aqui, porque no verso 7, olha só o que os fariseus ali, para a gente justificar o tópico aqui, ó, de que Jesus, nós acabamos de ler aqui, ó, ele também rejeitava, né, ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Versos 7 e 9, vamos entender. Verso 7, eles chegaram e disseram assim para Jesus, ó, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Nesse contexto aqui, olha só, eles disseram que Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus no verso 8 já vem e conserta isso. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. No princípio Deus não criou dessa maneira. Você pode até falar, mas houve bigamia lá no Antigo Testamento. Sim, mas nunca foi permissão de Deus, nunca foi o plano original e inicial de Deus. E aqui é importante a gente voltar a frisar. Os fariseus disseram, mandou Moisés dar-lhe carta. E Jesus vai e diz para eles, não, por causa da dureza do coração deles, vos permitiu. Tem uma diferença aqui então entre o que os fariseus falaram e do que Jesus explicou. Ó.
foi uma permissão, amém? Dando sequência aqui ainda neste subtópico de número 2, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, ou seja, o divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. E aqui ainda neste contexto aqui, ó, o que se depreende dessa passagem bíblica, que nós entendemos aqui, que eu vou citar em Mateus 5,32, daqui a pouquinho aos irmãos, é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Em outras palavras aqui, ó, Jesus estava dizendo, ó, que alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito ao novo casamento. Contudo, se a motivação não foi infidelidade, nós vamos falar aqui de vários motivos, né, que estão levando ao divórcio. Ó. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e se casar com outra, comete adultério. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. Lá na página de número 204 e 205, na nossa declaração de fé, que está estatutada na palavra do Senhor, vai dizer assim, ó, a dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos. Primeiro caso, morte. Esse texto, ó, eu deixei no slide aos irmãos para estarem lendo, e ele está lá em Romanos capítulo 7, no verso 2. Qual o outro? Infidelidade conjugal. Qual a base bíblica? Está lá a base bíblica para esse texto. Deixa eu encontrar aqui aos irmãos. Está lá em Mateus 5,32, que eu citei agora de pouquinho, e Mateus também 19, no verso de número 9. E qual o terceiro motivo que a nossa declaração de fé, ela vem nos trazendo aqui, ó? É a deserção por parte do cônjuge, descrente. Onde está essa referência bíblica? O apóstolo Paulo vai citar lá em 1 Coríntios, capítulo 7, no verso de número 15. Eu deixei essas 3 referências bíblicas aí na lâmina, né, no slide, para os irmãos estarem lendo a respeito deste livro aqui, que é o nosso manual de fé e conduta pautado na palavra do Senhor, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Este livro tem os pilares doutrinários para o que nós cremos, professamos e ensinamos. Só fazendo uma reiteração, a Bíblia é o nosso manual de fé e conduta. Porém, este livro, né, que eu estou aqui mostrando aos irmãos, ele está pautado na palavra do Senhor e tem os pilares aqui para nos ajudar na compreensão desse tema e de vários outros temas que nós estaremos estudando no decorrer deste trimestre aqui. Então, aqui, irmãos, nós podemos trazer como sinopse deste tópico de número 1, que o divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E nós aprendemos aqui o quê? Sobre como era no contexto do Antigo Testamento e como é hoje, né, no contexto do Novo Testamento. Amém? Caminhando aqui para o tópico de número 2, nós temos como tema no tópico de número 2, a sutileza da normalização do divórcio. Sutileza, nós já vimos que é algo pequeno, é algo sutil, é algo que vai chegando devagarinho, de mansinho, sem que se tome uma percepção brusca do assunto, né? E a normalização nós vamos entender nestes 2 subtópicos. O primeiro vai tratar sobre o aspecto legal e o segundo sobre o aspecto moral. Por que essa normalização? Vamos lá entender. A nossa legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Porém, né, contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. Eu numerei aqui, irmãos, e deixei também no slide, umas 10 causas. Por exemplo, infidelidade, dívida, vício, incompatibilidade de gênero, ingerência dos pais, fim dos sonhos em comum, necessidades emocionais não satisfeitas, comparações, que mais? Filhos de antigos relacionamentos, né, ou casamentos,
E aí um décimo motivo, ó, o abuso físico ou emocional. Se houvesse tempo disponível, nós estaríamos aqui enfatizando, né, cada um destes motivos que estão levando aí, por exemplo, 1/3 dos casamentos a serem dissolvidos, né, a partirem para o divórcio. Então, no aspecto legal, a partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse, né, preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. É mais fácil até se divorciar do que estar fazendo aí o primeiro casamento. Aí nesse caso aqui ainda, irmãos, além dos 10 motivos que pesquisando aqui a gente chegou aí para, não coloquei ali na ordem, né, qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, porque cada site, cada jornal, vamos dizer assim, sério do país que você faz a pesquisa, eles colocam um como primeiro, um como segundo. Então, eu trouxe ali os 10 ali para os irmãos estarem pensando como está aí banalizado, né, como está o mundo, né, como a sociedade está tratando isso como uma maneira, né, normal, né, como uma coisa corriqueira. Mas eu gostaria de levar os irmãos a uma referência bíblica, lá em Atos capítulo 5, no verso de número 29, que o mundo, né, a sociedade, pode fazer, pode falar e pode aprovar o que ela bem entender. Não é este o conceito bíblico que nós estamos estudando. Olha o que o Dr. Lucas registra em Atos dos Apóstolos 5:29. Ó. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E este texto cabe bem aqui neste conceito para legalidade, né, do divórcio aqui, nesse contexto. Subtópico de número 2, né, do tópico 2, que diz assim, ó, o divórcio no seu aspecto moral. Vamos entender aqui, nós já falamos sobre o aspecto legal e agora trouxe a referência lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 29, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No conceito, né, no aspecto moral, para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento, né? Nós trouxemos aqui 10 motivos que estão aí ocasionando, né, o divórcio. Ainda podemos entender aqui, ó, o seguinte, ó, mas o cristão deve perguntar, primeira pergunta, isso é moral? Segunda pergunta que que cabe, né, a nós estarmos fazendo aqui, ó, o crente pode fazer isso, né? Então, ó, o Estado, irmãos, garante o seu aspecto legal. Contudo, isso é importante, a Escritura define seu aspecto moral diante dos céus, diante de Deus. Isso está correto? O motivo pelo qual nós trouxemos aos irmãos no tópico anterior o que a palavra do Senhor nos ensina. Fui buscar auxílio aqui no nosso livro da Declaração de Fé, trazendo ali os 3 motivos pelo qual nós assembleianos, né, cremos, ensinamos e professamos. Trouxe lá, primeiro, morte, citei a referência bíblica, Romanos 7:12. Depois, trouxemos também a infidelidade conjugal, citamos Mateus capítulo 5, verso 32 e Mateus capítulo 19, do verso 4 ao verso de número 9, para todo o contexto. E também depois trouxemos aqui quando o descrente, né, quando o cônjuge descrente, ele deixa, ele abandona, ele não quer mais. Esse texto o apóstolo Paulo vai tratar lá em 1 Coríntios, né, capítulo de número 7, como nós trouxemos aqui aos irmãos. Então, nesse aspecto moral, nós ainda podemos trazer aos irmãos aqui, ó, que há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Amém? Aqui ainda a gente pode trazer um comentário em cima do seguinte: para o mundo, qualquer motivo é motivo. E o que está acontecendo muito hoje?
O marido, ele larga da esposa para se apegar, para se ajuntar, para ter uma outra mulher mais nova, por exemplo. Já a mulher, um exemplo, ela deixa o marido porque ela arrumou alguém de melhor condição, ou alguém mais rico. Perante os olhos de Deus, isso está errado. Quer saber o padrão de Deus para o casamento? É olhar para o princípio. Deus fez Adão e depois Deus fez Eva. Para cada Adão, a sua Eva. Heterossexual, monogâmico e vitalício. Esse é o padrão de Deus. Por exemplo, uma questão, mas e aquele que se divorciou antes de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? A Bíblia vai dizer que Deus lança no mar do esquecimento esses pecados. O que importa agora é a nossa conduta pós-conversão, é a nossa atitude diante de Deus, né? Pós-conversão, né? Hoje, né, você é crente, você aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você, não cabe. Olha as perguntas que eu deixei aí nos slides para os irmãos. A primeira questão: isso é moral para o crente, para o cristão? Outra pergunta, né? Volta aqui a reiterar. O crente pode fazer isso? Né? Então, como sinopse deste tópico de número 2, o divórcio se dá na esfera legal e, ao mesmo tempo, na esfera moral. Caminhando aqui para o tópico de número 3, nós estaremos estudando o divórcio e a prática pastoral. Este tópico de número 3, ele também tem 2 subtópicos para nós tratarmos aqui e entendermos. O primeiro, a pessoa do divorciado. Aqui, o divorciado ou a divorciada é uma pessoa e como pessoa deve ser tratada desta maneira. Ela é uma pessoa e como tal deve ser vista como uma pessoa. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Ou seja, lembra lá do exemplo das 2 folhas coladas? Descolou, uma ou outra, ou as duas estarão, nesse caso, danificadas. Nunca mais serão as mesmas. Olha só que tipo de sentimento pode acontecer. Rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou, né, por uma separação. Isso fica mais complexo ainda quando há filhos gerados no relacionamento. Então aqui, irmãos, nós temos que entender que muitas vezes os parentes, eles querem ajudar, mas muitas vezes eles são os primeiros que apontam para o divorciado ou para a divorciada, alegando ou imputando culpa em um ou culpa em outro. E aí, que a revista trouxe para a gente aqui, divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente o quê? O acompanhamento psicológico. Se nós não precisássemos procurar médico, a Bíblia não estaria licitando, por exemplo, o evangelista Lucas, que escreveu Lucas e também Atos dos Apóstolos. Deus deu capacidade para eles, né, para a medicina, para os médicos, para que também pudessem estar nos ajudando. Agora, se é um pastor psicólogo, aí é melhor ainda nesse contexto aqui. Aqui, irmãos, quem passa por esse processo chega na igreja o quê? Machucado, chega ferido. E aí cabe não só ao pastor, mas nós, membros, nós que estamos ali como igreja, estar aconselhando, né? Estarmos o que ali? Melhor dizendo, acolhendo, né? Amando, né? Porque é uma pessoa, nós não sabemos, não estamos aqui para apontar o nosso dedo. Muitas vezes nós não sabemos a causa e queremos dar opinião sobre isso. Nós estudamos aí num trimestre passado o que nós devemos fazer. Nós podemos sim, não acusar, mas nós podemos apontar, falar assim: olha, você está no pecado, é bom que você se converta, que Jesus venha transformar a sua vida. Mas num caso desse, irmãos, muito certo é que nós nunca saberemos o que realmente aconteceu para podermos estar julgando, né? Então, deixa o pastor tratar,
deixa o pastor conversar. Cabe a nós o quê? Acolhermos e amar. É uma pessoa que está ali nessa situação aqui, que talvez acabou de chegar ou que já está ali, pode ainda sofrer, pode ainda estar sofrendo sequelas, né? Então, onde fica o amor numa situação dessa? Só que, vamos entender agora o contexto, ó, no segundo subtópico, o divorciado como cristão. E se já está dentro da igreja, né, já é um cristão ali, o divorciado como crente, como cristão. Outra coisa, acerca de quem passou por um processo de divórcio, diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com esta questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Lembra lá que eu trouxe 10 motivos? Cada situação, isso é importante, ó, cada situação deve ser analisada com cuidado e de quem tem, né, de quem diz respeito. No caso aqui nós estamos falando, né, do pastor. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deve ser visto como alguém, ó, vamos lá, ó, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Vou repetir, ó, cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Aqui é importante a gente dizer que Deus, como o profeta Malaquias nos trouxe, Deus odeia o divórcio, mas ele ama o divorciado ou a divorciada. Então, nesse contexto aqui, ó, contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Nós estamos a lição inteira dizendo aos irmãos como o mundo trata o divórcio e como a palavra do Senhor nos orienta sobre o divórcio. Sinopse deste tópico de número 3, é preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílios espiritual e psicológico. Como conclusão para a nossa lição de hoje, nós temos aqui o seguinte, que o casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Amém? Querendo Deus, em Cristo Jesus, estaremos aqui para estudar a lição de número 5, que terá como tema a sutileza do materialismo e do ateísmo. Que Deus, em Cristo Jesus, esteja falando, né, o Espírito Santo de Deus esteja falando melhor ao vosso coração. Quero voltar a enfatizar, né, 3 razões: morte, infidelidade conjugal e quando o descrente resolve deixar aquele que é crente. A revista, né, a lição aqui, ela abordou vários aspectos, várias situações, e sei que podem surgir muitas outras. Por isso, no tópico 3, né, citei aqui, ó, cada situação deve ser analisada com cuidado e a quem é de direito fazer esta análise da situação. Amém? Que Deus vos abençoe.